Isso mesmo, deixando você de lado, nem nós temos muita chance. Lu olhou para Zhaofeng, sem tentar esconder o desdém em seus olhos e riu friamente em seu coração. O Palácio do Tesouro das Ruínas procurava alguém adequado e aqueles que entrassem poderiam não receber uma herança. Aos seus olhos, Zhaofeng era apenas um estrangeiro que sonhava em entrar no Palácio do Tesouro das Ruínas. Pode-se dizer que ele era um sapo tentando comer a carne de um cisne. 1% é realmente um pouco baixo. Zhaofeng murmurou em seu coração, mas depois se acalmou novamente. Se algumas coisas estavam destinadas a não ser suas, então Zhaofeng não precisava obtê-las. Ele já havia recebido muitas coisas e apenas as bordas externas das ruínas eram melhores do que a maioria das heranças. A relutância estava estampada no rosto de Ye Yanniu enquanto ela mordia os lábios. Não vou desistir, mesmo que haja apenas 1% de chance. O grupo ficou em silêncio momentâneo. Todos desistiram de entrar no Palácio do Tesouro das Ruínas. Apenas Ye Yanniu não queria admitir a derrota. Zhaofeng manteve sua atitude casual. Vamos todos. Lu começou a organizar as pessoas em grupos e enviá-las para diferentes áreas, pois este cânion misterioso tinha muitos animais preciosos e materiais antigos. Ao mesmo tempo, uma nuvem escura entrou no misterioso cânion e uma delas continha uma aura sombria e caótica de um lorde verdadeiro. Irmão Moil. Nossos reforços finalmente chegaram. Shigi e companhia do Palácio do Penhasco Negro olharam para o céu com alegria. A nuvem negra continha 10 figuras, todas frias e malignas. Eram os reforços do Palácio do Penhasco Negro. Um jovem que parecia um cadáver, com manchas escuras de pele prateada, flutuava no ar. Parecia um morto-vivo e fazia os outros arrepiarem. Moil. Aquele humano cadáver veio. As expressões de Lu e companhia, vestidos de prata, mudaram para a solenidade. Entre os 10 lordes verdadeiros, a classificação de Moil era mais alta que a dele e ele estava entre os 5 primeiros. Além de Ye Yanniu, provavelmente ninguém ali era páreo para ele. A chegada de Moil aumentou instantaneamente a força do Palácio do Penhasco Negro. 2 lordes verdadeiros estão aqui, então essa é toda a força do Palácio do Penhasco Negro. Um leve sorriso apareceu na boca de Ye Yanniu. Embora os reforços do Palácio do Penhasco Negro tivessem chegado, a seita espiritual da Lua Pura ainda era mais forte. Zhaofeng estava na montanha e ocasionalmente abria seu olho espiritual de Deus para inspecionar o misterioso cânion e descobriu que os 2 lordes verdadeiros do Palácio do Penhasco Negro, Moil e Shigi, estavam tentando se unir ao lorde verdadeiro do Palácio Demônio da Lua, vestido de sangue. Afinal, excluindo o Palácio do Tesouro das Ruínas, os tesouros deste misterioso cânion superam os de qualquer outro lugar. Amigos do Palácio Demoníaco da Lua, nosso inimigo é a seita espiritual da Lua Pura. Neste momento, apenas uma pequena metade de sua força se reuniu. Devemos nos unir logo. A voz rouca de Shigi tornava a atmosfera solene. Moil, ao lado dele, tinha o corpo de um cadáver fantasmagórico. Seu rosto estava seco e sem expressão, mas era óbvio que ele concordava com a proposta. Vamos fazê-lo. O Lorde verdadeiro de manto vermelho sangue não achou isso estranho. Todas as vezes, nos estágios finais da entrada nas ruínas do Santo Púrpura, as 2 seitas tiveram que se unir para tentar lutar contra a seita espiritual da Lua Pura. Afinal, a seita espiritual da Lua Pura havia alcançado 2,5 estrelas, embora houvesse apenas uma diferença de 0,5 estrela entre elas, era como a diferença entre a religião Sangue de Ferro e os 10 grandes clãs. Se não fosse pelo fato de que o Palácio do Demônio da Lua estava perto de 2,5 estrelas e o Palácio do Penhasco Negro era uma forte seita de 2 estrelas, eles não seriam capazes de conter a seita espiritual da Lua Pura. Do outro lado do cânion, Lu organizou os grupos e começou a procurar tesouros. Ye Yanniu ainda precisava descansar por 2 dias para se recuperar completamente e só ajudaria outros discípulos em caso de emergência. Deusa Ye, seu cultivo é o mais elevado e incomparável nas ruínas. Você não precisa da minha proteção, precisa. Zhaofeng pediu para seguir carreira solo. De acordo com o acordo, Zhaofeng não poderia sair de um raio de 5 quilômetros de Ye Yanniu, mas como o Palácio do Tesouro das Ruínas quase não apareceria novamente, Zhaofeng tinha a intenção de ir sozinho. Ele foi recusado decisivamente por Ye Yanniu. Se você quiser atuar, você tem que estar comigo ou com o irmão Lu. Os olhos de Ye Yanniu brilharam com frieza, pois ela ainda estava cautelosa com Zhaofeng. Ela conhecia a força de Zhaofeng melhor do que os outros e não era como Lu e companhia, que o ignoravam completamente. Sua cautela atrapalhou o plano de Zhaofeng de seguir carreira solo. Não é bom ter pressa. Zhaofeng encontrou uma caverna a 3 quilômetros de distância e sentou-se nela. Enquanto Ye Yanniu descansava, ele usaria esse tempo para fortalecer seus cadáveres de veneno prateado escuro. Garras de escorpião gigante, osso de cristal e imortal. Zhaofeng selecionou esses 2 materiais principais. Primeiro, ele colocou o osso de cristal imortal nos cadáveres venenosos prateados escuros e os fortaleceu. Meio-dia depois, Zhaofeng moeu o osso de cristal imortal em pó e o fundiu com os 2 cadáveres venenosos prateados escuros. Observando atentamente, Zhaofeng viu que a superfície dos 2 corpos envenenados brilhava com uma luz prateada escura. Eram precisos e bonitos, não tão ásperos como antes. Sim, o cultivo, a dureza e principalmente a ofensiva dos cadáveres envenenados aumentaram um pouco. Ele assentiu com satisfação. Depois disso, Zhaofeng colocou as garras gigantes de escorpião nos corpos prateados e venenosos. O processo foi realizado no lótus negro e controlado pelo olho espiritual de Deus. No entanto, Zhaofeng teve que ser muito cuidadoso, pois eram 2 cartas escondidas fortes. Enquanto Zhaofeng fazia isso, ele também precisava compreender o conteúdo da técnica secreta de controle dos 6 cadáveres fantasmas.
A técnica secreta de controle dos 6 cadáveres fantasmas era digna de ser uma habilidade espiritual de nível máximo, e era muito mais difícil do que a herança do relâmpago e a Bíblia do Tesouro da Flor Mística. Embora fosse apenas a página inicial, o conteúdo era profundo. Num piscar de olhos, quase 2 dias se passaram e os 2 corpos venenosos prateados escuros de Zhaofeng foram transformados em armas. As garras foram trocadas pelas garras gigantes de cadáver e sua afiação aumentou dramaticamente. E elas continham o veneno do saco, bem como o cogumelo venenoso da terra Yin. Em termos de ataque, meus 2 cadáveres envenenados não são muito diferentes dos 2 cadáveres fantasmas de Hank Lord verdadeiro de Shigi, mas com o veneno, seu dano é maior. Zhaofeng ficou satisfeito. Seu plano de envenenar cadáveres deu certo. Quando Zhaofeng saiu, ele percebeu que a situação dentro do cânion havia sofrido uma nova mudança. Outro Lorde verdadeiro do Palácio do Demônio da Lua chegou, Zuan Vaer. Zuan Vaer era igual a Ye Yanyu, classificado entre os 3 primeiros no ranking dos Lordes verdadeiros e em quase o mesmo nível. Essa garota demônio também está aqui. Nesse momento, Ye Yanyu tinha acabado de se recuperar e descobriu que Zuan Vaer havia chegado. Zhaofeng ficou obviamente feliz em ver isso porque ele tinha mais chances em meio ao caos. Nós iremos juntos. Ye Yanyu bufou friamente e levou Zhaofeng para procurar no misterioso cânion. Neste caso, muitos lugares foram escavados, especialmente onde ficava a caverna onde estava o escorpião gigante. Irmã Ye, há uma árvore elevada Yao cujo poder de batalha é próximo ao reino do núcleo de origem e o Palácio do Demônio da Lua e o Palácio do Penhasco Negro estão se unindo para atacá-lo. Chegaram notícias da seita espiritual da Lua Pura. Árvore Yao, o Palácio do Demônio da Lua e o Palácio do Penhasco Negro estão realmente lutando contra algo assim. Ye Yanyu ficou realmente surpresa porque havia algumas bestas ou existências aterrorizantes que poderiam até mesmo matar lordes verdadeiros e este árvore elevada Yao era um deles. Quando eles estavam procurando antes, todos os 3 lados encontraram esta árvore elevada Yao, mas não chegaram perto devido à sua aura aterrorizante. Árvore Yao. O coração de Zhaofeng disparou. Ele havia encontrado aquele ser há muito tempo com o olho espiritual de Deus. Na realidade, havia pelo menos 3 ou 4 outras existências que se nivelavam naquele cânion misterioso. O escorpião gigante de antes podia ser considerado um, mas era o mais fraco dos 4, e naquela época, apenas guardava a caverna e tinha suas preocupações. No entanto, mesmo assim, os 3 lordes verdadeiros tiveram dificuldade em vencer. O poder de batalha da árvore Yao ocupa o 2º lugar neste cânion misterioso e é quase comparável ao do reino do núcleo de origem. A existência mais forte está em sono profundo no subsolo. Ninguém sabe disso, exceto eu. Zhaofeng também ficou surpreso. Nas profundezas do cânion, havia uma árvore imponente com centenas de galhos. Após dezenas de milhares de anos, ela havia sido preenchida com Yuan Qi do céu e da terra e se transformado em um Yao. Seus galhos eram imunes ao fogo e à água, e mesmo armas dificilmente poderiam feri-la. A árvore elevada Yao soltou um rosnado profundo e uma onda de um verde fraco imediatamente rolou por um raio de 6 a 8 quilômetros, e pessoas normais do reino espiritual verdadeiro tremeriam diante disso. Ao mesmo tempo, raízes grossas tremeriam sob o solo e causariam terremotos. Zhaofeng viu que a fraca onda de ar verde continha um poder incomum que podia corroer o corpo e pilhas de ossos brancos podiam ser vistas por onde ela passava. Entretanto, esse poder não danificou nenhuma árvore, em vez disso, até as reabasteceu. O poder da madeira. As pupilas de Zhaofeng se contraíram. Sua herança do relâmpago finalmente encontrou seu inimigo. O poder do relâmpago era devastador, ele neutralizava a maioria das habilidades do mundo e era extremamente eficaz contra cultivadores perversos e malignos. Contudo, nada era incomparável no mundo. Por exemplo, o poder da madeira da árvore Yao neutralizava perfeitamente os raios. Felizmente, Zhaofeng não se concentrou apenas no Dao do relâmpago e sua verdadeira essência era o antigo Dão da alma. Deusa Ye, por que precisamos ofender esta árvore Yao? O que há para ganhar? Zhaofeng deu sinais de que iria recuar. O corpo da árvore Yao é comparável ao de um membro do reino núcleo da origem e está repleto de tesouros. Seu valor é mais de 10 vezes maior que o do escorpião gigante. Além disso, a árvore Yao já formou uma alma da essência do espírito da madeira, que pode fortalecer a alma e é até útil para aqueles no reino núcleo da origem que tentam avançar para o reino do Deus do vazio. Tem um efeito ainda melhor para nós, que estamos no reino do espírito verdadeiro. Além disso, frutos se formaram na árvore Yao e cada um deles contém a essência da vida, com a capacidade de salvar vidas e aumentar o cultivo, como o fruto do vidro de sangue. Este fruto também é mais fácil de ser absorvido.